Graças a Deus, amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, pode se assentar em nome de Jesus. Deus é fiel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Estamos na casa de Deus, amém, irmão? Estamos na casa do nosso Pai, aqui nós temos liberdade. Estamos aqui nesse momento de comunhão e eu creio que o Senhor está no meio da igreja, amém, irmãos? A palavra do Senhor diz, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Então o Senhor está aqui, movimentando as nossas vidas, movimentando o nosso ser. E eu creio que o Senhor irá falar aos nossos corações através da palavra dele, amém, irmãos? Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Quantos acharam? Dê um glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e Ele nos libertou. Ele fez o que, irmãos? Do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho amado. Tem algumas traduções que está do reino do Filho do seu amor, não é verdade? Tem algumas traduções que é assim. Pode se sentar em nome de Jesus, que o Senhor fale em nossos corações através da palavra dele, amém, irmãos? Quantos estão abertos para ouvir a palavra de Deus aqui? Amém? Quantos creem no poder da palavra de Deus? Então eu creio que o Senhor irá falar aos nossos corações, irá nos restaurar em nome de Jesus. Se eu fosse dar um tema para essa palavra aqui nessa noite, o tema da palavra é movidos pela graça de Deus, né? Nós estamos sendo movidos pela graça de Deus, fomos movidos pela graça de Deus, não é verdade? Então o tema da palavra essa noite é movidos pela graça de Deus. Quantos querem ser movidos pelo Senhor aqui? Amém, irmãos? Então, Deus, irmãos, em seu rico amor, o Senhor nos amou de uma tal forma, evangelista Eliane, de uma tal forma, ao ponto de sacrificar Jesus Cristo, para que Ele pudesse nos mover, pudesse nos colocar num lugar, assim que aos nossos olhos, ou na nossa escolha, nós não iríamos estar. O Senhor decidiu, lá do céu, falou assim: não, é necessário um resgate, é necessário eu liberar um novo lugar, mover a humanidade para um novo lugar. Por quê? Porque a humanidade, ela estava em um lugar, antes de Jesus, numa impossibilidade de visualizar um recomeço. Como vocês estão entendendo aqui? Amém, irmãos? A humanidade, antes de Jesus, ela estava impossibilitada de visualizar um recomeço, estava perdida, mas o Senhor, com seu rico amor, aleluia, nos moveu, através do sacrifício de Jesus Cristo, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio à terra e decidiu, pela vontade do Pai, nos mover para um lugar aonde os nossos olhos foram abertos, para que podemos vivenciar a plenitude de Deus. A graça do Senhor se manifestou através do Senhor Jesus, seminarista Robson, nos moveu. Nós estávamos num lugar de escuridão, a Bíblia aqui mesmo diz, nós estávamos no poder das trevas. E, irmãos, no escuro tem como ver alguma coisa? Não tem como ver nada. Então o Senhor falou assim: eu decidi. Jesus, a graça veio. A graça de Deus, ela entrou em cena, ela entrou em nossas trevas e falou assim: ei, eu vou te mover,
eu vou te mover para um lugar novo. Um lugar onde os seus olhos vão se abrir e você vai enxergar uma luz. Aleluia. E eu creio que essa graça que hoje está invadindo as nossas vidas e está nos movendo para um lugar de clareza, para um lugar da plenitude de Deus em nossas vidas. Então por isso, abre o teu coração, que a graça do Senhor está nos movendo aqui hoje, amém, irmãos? A graça do Senhor está abrindo nossos olhos, falando assim, ó, existe uma plenitude de Deus, existe uma impossibilidade de Deus para vir na sua direção. Quando Deus entra na nossa impossibilidade, irmão, meu Deus, quantos aqui já vivenciaram uma impossibilidade e Deus entrou? Não é verdade, Rui? Deus veio com a clareza, foi a graça que moveu isso. A graça entrou em cena aí. Eu vou mostrar agora. Jesus falou assim, eu vou mostrar agora para quem que eu vim. Aleluia. Ele entra e começa a mover as nossas vidas. Então por isso hoje, de acordo com esse tema, os meninos fizeram aqui uma arte linda, não é verdade? Nós vamos ser movidos pela graça de Deus. Vamos continuar sendo movidos pela graça de Deus. Vamos continuar sendo movidos. E o texto aqui, irmãos, ele é bem enfático em dizer que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou, Ele nos moveu. Algo tão profético para as nossas vidas, porque o Senhor, Ele nos arrancou. Se mover aqui é como arrancar mesmo. Assim, não, aí não tem o teu lugar não. Ó, vou te arrancar daí, vou te colocar num novo lugar. O Senhor está falando comigo, com você. Eu te arranquei de um lugar limitador. Aleluia. Eu te arranquei do lugar onde limitava você, para saber quem você era realmente, para saber o que você poderia vivenciar diante de Deus. É você. Eu vou te arrancar desse lugar que te limita e vou te colocar em um lugar que ativa propósitos. Ah, meu Deus! Eu amo a palavra de Deus, irmãos. O Senhor hoje aqui está trazendo essa palavra de esperança para a nossa vida, falando assim, ei, chegou o tempo de a graça entrar. Se tem algo te limitando, ei, o Senhor irá te arrancar e vai te colocar em um lugar aonde vai ativar os propósitos dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, igreja. Eu quero que você saia daqui com o teu coração cheio de esperança, de fé, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. A graça do Senhor está movendo as nossas vidas, está movendo as nossas vidas aqui hoje. Então eu creio que hoje nós seremos movidos pela graça de Deus, para que possamos vivenciar a totalidade de Deus em nossas vidas. Eu estou com esse hino na minha cabeça, a totalidade da promessa é o meu destino, Márcia. Eu entrei no ano de 2026, seminarista Robson, crendo, a totalidade da promessa irá acontecer. Eu entrei com isso no meu coração. Falei com a minha esposa assim, filha, vai mudar. Vai acontecer, Deus vai mover, porque é a graça dele que irá nos conduzir. Aleluia, é a graça do Senhor, irmãos, que tem nos conduzido e que irá conduzir, continuar conduzindo a IMEX nesse ano de 2026. Quantos creem nisso aqui? É isso. Aleluia. Eu sinto o Senhor aqui nesse lugar, irmãos. Sinta a graça do Senhor, o poder da palavra dele movimentando o nosso ser. À medida que eu estou aqui pregando, irmão, eu estou recebendo daquilo de Deus. Desde o momento que escrevi aqui o sermão, o Senhor vai ministrando no meu coração, estando para nossas vidas aqui, revelando algo aqui agora para nossas vidas.
Então eu creio, como eu creio, no mover da graça sobre os nossos corações, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Deus está entrando em nossas casas aqui, irmãos. Deus está entrando em nossa família aqui, irmãos. Deus está entrando no coração dos nossos filhos, da nossa descendência. A graça do Senhor está movendo, a graça do Senhor está movendo. Você pode sentir isso, você pode visualizar isso com os olhos da fé. A graça do Senhor entrando dentro da tua casa, no coração do teu filho, da tua filha. A graça do Senhor movimentando o poder, a plenitude do Senhor agindo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graça do Senhor. Eu entendo quando Paulo fala: a sua graça me basta, Senhor. Aleluia. Eu entendo quando Paulo fala: a tua graça me basta. Porque a graça entrou nas trevas de Paulo e trouxe clareza. E falou assim: ah, irmãos, a graça do Senhor nos basta, amém, irmãos? A graça do Senhor nos basta porque ela movimenta nossas vidas. A graça é o Senhor Jesus movimentando o nosso ser. E, irmãos, eu quero pontuar alguns pontos aqui quando nós somos movidos pela graça de Deus. Primeiro ponto, quero que você receba, amém, irmãos? Ser movido pela graça é viver os propósitos de Deus, por mais que te custe tudo. Abra a tua Bíblia comigo, Mateus, capítulo 4, verso 18 ao 22. Você grave isso. Ser movido pela graça é viver os propósitos de Deus, por mais que te custe tudo. Abre o teu coração para isso aqui, para essa verdade. Mateus capítulo 4, verso 18 ao 22. Mateus capítulo 4, verso 18 ao 22. Quantos acharam aí? Diz assim, ó: caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram o quê? Deixaram o quê, igreja? As redes. E fizeram o quê? Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Jesus fez o quê, irmãos? A graça fez o quê? Então, eles, no mesmo quê? No mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Ser movido pela graça é viver os propósitos de Deus, por mais que te custe tudo. A graça, a personificação da graça é o Senhor Jesus, amém, gente? Então a graça, ela se apresentou aqui para alguns homens. A graça, ela se apresentou a esses homens quando esses homens estavam cumprindo o seu ofício ali de pescadores. E Jesus ali, quando se apresenta, a graça quando se apresenta ali, ela libera um comando. Olha,
o tempo de vocês vivenciarem a sua vontade acabou. Chegou o tempo de vocês vivenciarem a vontade que eu tenho para a vida de vocês. Acabou. O tempo às vezes nós colocamos, irmãos, dificuldade que nós temos por causa da nossa insegurança, muitas vezes. Nós nos prendemos em coisas, vontades humanas, e não vivemos a plenitude de Deus. É o que Jesus estava ali, ó. Havia algo muito maior que a graça queria fazer na vida daqueles homens. E Jesus falou assim, ó: o tempo de vocês ficarem com essas redes acabou. É tempo de vocês pegarem redes espirituais e vivenciar o meu propósito. Mas tem uma condição: vocês têm que largar tudo aí. Vocês têm que largar tudo e me seguir. Que comando que a graça liberou ali, não é verdade, menina? Aqueles homens, assim, a esperança do lucro está aqui, da minha família está aqui por causa da questão da pesca. Mas Jesus estava falando assim: aí vocês vão ter frustração, mas se vocês largarem tudo e me seguir, haverá honra e perpétua alegria, haverá uma colheita, haverá uma restauração. Então, meu irmão, a graça nessa noite, nós estamos sendo movidos pela graça de Deus, para viver os propósitos de Deus, amém, irmãos? Por mais que te custe tudo, não tenha medo. Nos custa, irmãos. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Por que muitas vezes nós corremos? Porque nós não queremos sacrificar, não queremos renunciar. Mas a graça de Deus hoje aqui, irmãos, está nos convencendo. Por mais que estejamos, e cremos que nós estamos nesse lugar, igual os discípulos estão ali, o Senhor Jesus está liberando uma proposta para a nossa vida. Eu tenho algo maior, eu tenho algo para mover em você e através de você. Mas é tempo de sacrificar aqui hoje, é tempo de liberar sobre o altar. Está te prendendo, está te tirando do foco do propósito de Deus. O Senhor está falando assim: por mais que te custe tudo, eu quero ativar os meus propósitos na sua vida. Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus tem muito mais para fazer em nossas vidas, mas nós precisamos deixar ser movido por essa graça, deixar ser movido pelo Senhor Jesus em nossas vidas. Sei que somos frágeis muitas vezes, imperfeitos, cheios de defeitos, irmão. Nós somos frágeis, perfeitos, cheios de defeitos, cheios de situações para se resolver em nossas vidas, não é verdade? Mas isso não pode ser desculpa, irmão. Quantas vezes nós limitamos, nós olhamos para nossas vidas e vemos a nossa condição humana, nós limitamos aquilo que Deus quer fazer em nós. Mas Jesus virou para aqueles discípulos assim: eu sei que vocês têm esses problemas, eu sei que vocês têm esse defeito, mas eu quero mover vocês, eu quero usar a vida de vocês. Ei, meu irmão, o Senhor quer usar nossas vidas, o Senhor quer usar a nossa vida por um propósito maior. Qual é o propósito maior? Ei, meu irmão, está vendo esse vizinho da frente aqui? É nosso. Por mais que nos custe tudo, Deus vai mover, porque nós estamos aceitando o comando da graça aqui nessa noite. O Senhor está nos movendo para algo muito mais intenso. O Senhor está revelando o amor dEle para nossas vidas, que Ele tem o poder para nos colocar no propósito de Deus. Nós lemos aqui que os discípulos largaram tudo para viver o chamado da graça. Ei, meu irmão, você tem abrido mão das suas vontades pelo chamado da graça do Senhor Jesus sobre a tua vida?
hoje a graça aqui, ela está nos movendo para um lugar de entrega. Eu fico imaginando Abraão, quando foi entregar o seu filho Isaque no Moriá. Eu fico imaginando, Rui, se Abraão não obedecesse aquele comando, o que iria acontecer? A revelação de Deus ali poderia ficar comprometida, mas quando Abraão decidiu entregar tudo no altar, Deus se manifestou naquele lugar. Deus se manifestou no lugar da entrega do tudo. Então, meu irmão, eu creio que nessa noite, através da nossa disposição de entregar tudo diante de Deus, a revelação do Senhor irá invadir as nossas vidas, o poder do Senhor irá invadir o nosso ser, a nossa casa e a nossa família. Foi o que aconteceu ali. Os discípulos entregaram tudo e foram aperfeiçoados, vivenciaram sinais e maravilhas com o Senhor Jesus. Você quer sinais de Deus, amém, sobre a sua vida? Você quer maravilhas de Deus sobre a tua vida? Mas seja movido pela graça de Deus e libera tudo no altar. No altar de Deus. Sabe o que me chama a atenção? Que aqueles homens ali, eles não hesitaram. O coração deles queimou de uma tal forma que o Senhor falou assim, ó, vem e me segue. Não teve aquele questionamento, assim, não, Senhor, vai acontecer isso, aquilo, minha família vai ficar, não houve esse questionamento. Eles atenderam a voz da graça, eles atenderam ao movimento da graça sobre a vida deles. Ei, meu irmão, nessa noite, deixa o teu coração arder, deixa o teu coração queimar, porque a graça de Deus está invadindo o nosso ser aqui hoje. Ela está falando para mim e para você, eu tenho um propósito maior para a sua vida, eu tenho um propósito maior para você. Ei, basta você entregar tudo. Basta entregar tudo, não hesite, pensando, eu sempre falo isso para algumas pessoas, lá no meu trabalho principalmente, onde tem muitos homens para ganhar para Jesus. Lá a maior parte do meu trabalho são homens, tem poucas mulheres. Se eu não me engano, fixo na empresa só tem 2. O resto é tudo homem. Não, 2 não, 3. O resto é tudo homens. E às vezes os homens lá querem Deus, mas hesitam. Mas eu falo sempre assim, olha, não fique pensando no que você tem que perder. Fique pensando no que você está deixando de ganhar longe da graça, longe da presença de Deus, longe daquilo que a graça pode mover em você. Por mais que nos custe tudo, é o melhor lugar que nós podemos estar, é sendo movido pela graça de Deus. Por quê, meu irmão? Como eu falei no início, a graça entrou em nossas vidas, irmão. Nós estávamos num lugar de escuridão, num lugar de trevas, num lugar onde nós olhávamos para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, não vimos saída, mas a graça veio e entrou. Você, ei, tenha clareza agora, olha, eu tenho um propósito maior, eu tenho uma obra maior, eu quero fazer em você e através de você, eu quero revelar minha glória na sua vida. Então, meu irmão, nessa noite, tenha coragem de ser movido pela graça até o lugar da entrega. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor aqui? É isso, meu. Há uma saída para nossas vidas. O lugar da entrega nos espera. Aleluia. O lugar do tudo nos espera. Eu sei que é desafiador. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo a esse lugar, irmãos. Enquanto nós ficarmos retendo, segurando, não, Senhor, isso aqui não tem como entregar. Nós ficarmos
ficarmos agarrados. Não é verdade? Às vezes o Senhor está falando assim, entrega tudo, e nós estamos assim, ó. Não, Senhor, não. A graça está falando com você, está ministrando em você, ano após ano, está passando, 2026 já chegou, e nós estamos agarrados ainda. Aleluia. Estamos agarrados em certos sentimentos, em certas situações em nossas vidas. Estamos assim, não, isso aqui não tem como entregar, Senhor. Mas a graça está lá, ó, movimentando o teu coração. Assim, não, entrega. Eu tenho um propósito maior. Entrega. Eu tenho algo maior. Aleluia. O Senhor só está esperando uma postura, ó. O Senhor está aqui. Está aqui. E lá do céu o Senhor olha e fala assim, você vai ver o meu agir. Você vai ver o que eu vou fazer agora. Você vai ver o que eu vou realizar agora. Ei, meu irmão, nós vamos vivenciar os céus abertos sobre as nossas vidas. Então nessa noite seja movido pela graça de Deus. Seja movido pela graça de Deus. Aleluia. Outro ponto. Ser movido pela graça de Deus é ser alcançado no lugar da desistência. Meu Deus. Gente, tem coisas que Deus fala conosco que é tremendo. Meu Deus. João capítulo 21. João capítulo de número 21. Deus é bom. Quantos acharam aí? João, capítulo de número 21. Diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou, foi assim que a graça se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou o quê? O lugar da pesca ali, de forma natural, não é o lugar deles. Os outros responderam: nós também vamos com você. Meu Deus. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, a graça estava na praia, aleluia. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão, aleluia. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é a graça. Simão Pedro, vindo que era o Senhor, cingiu-se a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Amém, irmãos? Então ser movido pela graça é ser alcançado no lugar da desistência. Nós lemos aqui, olha que coisa interessante, nós lemos um texto onde os discípulos foram ativados. A graça foi lá naquele lugar e ativou os discípulos, amém, irmãos? Mas aqui nós lemos em outro capítulo da Bíblia, em outro evangelho, que os discípulos estavam desistidos. Meu Deus. Pedro, por ser o cabeça, vamos dizer assim, falou assim: como Jesus morreu, como a graça não está mais perto de nós, eu vou pescar. A graça tinha se manifestado assim: esse lugar não é mais de vocês. Mas aquele falou assim: vamos voltar para aquele lugar. Meu Deus.
E os discípulos ali, Pedro falou assim, eu desisto. Aí os discípulos falaram assim, Pedro, eu vou com você. Olha só, hein? Ei, meu irmão, tem uma palavra de Deus para sua vida, não desista. Porque quando você decide, você pensa que não, você carrega muitos com você. Vocês carregam muito com vocês. Mantenha-se focado naquilo que Deus tem para sua vida. Olha que coisa interessante, irmãos. Os discípulos foram envolvidos naquele ambiente de desistência. Aquele ambiente de desistência estava instaurado ali. Voltaram para um lugar da onde a graça tinha tirado. Ei, meu irmão, passa o que passar, venha o que vier, adversidades passarem, não volte para o lugar da onde Deus tirou. Você não está autorizado, o Senhor está falando aqui, através da minha, você não está autorizado a voltar da onde Deus te tirou. Se porventura você está nesse lugar, a graça do Senhor hoje está entrando e dizendo a você, eu tenho um propósito ainda para a sua vida, eu estou invadindo esse lugar, eu te quero. Ai, Jesus. Olha o que aconteceu ali, irmão, naquele lugar de desistência. A Bíblia vai dizer que os discípulos tiveram frustrações. Começaram a pescar. Eles escolheram alguma coisa? Nada. E além disso, Pedro estava nu. Ai, meu Deus. A vergonha estava instaurada naquele lugar de desistência. Olha que coisa interessante, irmãos. A vergonha estava instaurada ali, Valquiné. Porque a desistência invadiu o coração dos discípulos. Meu irmão e minha irmã nessa noite, quantas vezes nós estamos com a nossa visão ofuscada por desistir ou colocar empecilhos nos propósitos de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Aqueles homens ali estavam com as suas visões ofuscadas, porque estavam no lugar de desistência, que ao ponto de o próprio Jesus se apresentar para irmãos, eles andaram 3 anos com o Senhor Jesus, eles sabiam como era o som da voz, o tom da voz, tudo. Não é verdade? Você anda poucas vezes com alguém, você já conhece, não, essa voz é de fulano, não é verdade? Não é assim? Mãe sabe assim, não, fulano está falando lá fora. Está um monte de gente assim falando, é a voz, a Eliane veio ali, tem um monte de gente falando, e fala assim, é a voz de Davi, conheço, a voz dele, do João, não é verdade? Entrou em cena e pá. Não é verdade? É assim. E os discípulos ali, naquele lugar, quando o Senhor Jesus falou assim, filhos, tem alguma coisa para comer aí? A Bíblia vai dizer que eles não conheceram a voz do Senhor. Por quê? Estava com a sua visão ofuscada no lugar da desistência. No lugar da desistência, meu irmão, nós ficamos perdidos, porque nós não temos discernimento da voz de Deus na nossa direção. Isso não está nem aqui no sermão, irmão, mas é o que o Senhor está me levando a falar aqui. Muitas pessoas hoje estão sem discernimento do que é a voz de Deus e o que não é, porque está no lugar da desistência. Porque se você está no lugar aonde Deus está guiando a sua vida, onde a graça de Deus está guiando a sua vida, o Senhor vai falar, você vai ouvir e vai vivenciar a glória de Deus sobre você.
Então hoje, a graça do Senhor, meu irmão, ela está invadindo o lugar da desistência em nossas vidas. Da mesma forma que fez aqui com os discípulos, aonde eles estavam cansados, fracassados, estavam com frustração, tinham trabalhado aquele tempo e não tinham pescado nada. A graça do Senhor falou assim: ei! Eu vou liberar uma palavra para a vida de vocês. Nesse lugar, jogue a rede do outro lado, do lado direito. Ei, meu irmão, às vezes você está aqui, mas o comando do céu está aqui hoje, está invadindo o lugar da desistência, e está falando para você: ei, joga a rede do outro lado, de acordo com o meu comando, que as coisas irão funcionar, que Deus irá fazer. Então, meu irmão, eu creio que o Senhor hoje está nos movendo, está nos tirando do lugar da desistência, está nos colocando em um lugar aonde nós vamos viver a essência do Senhor em nossas vidas. É isso que o Senhor está fazendo nas nossas vidas aqui hoje. Porque o Senhor quer usar nossas vidas, irmãos. Uma coisa que eu entrei no ano de 2026, falei assim: eu quero ser usado por Deus. Eu quero vivenciar o chamado de Deus na minha vida. Nós vamos ter isso no mundo. Nós temos aflições, irmão. Não é verdade? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter aflições, mas algumas diversidades, algumas circunstâncias. Mas eu não quero entrar no lugar da desistência. Eu não quero ter a minha visão ofuscada. Eu quero estar com meus olhos abertos, olhando para o monte, que é de lá que vem o socorro, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que guarda, é Ele que guarda a minha família, é Ele que guarda a minha casa, é Ele que guarda a tua casa, a sua família, é Ele que está movendo as nossas vidas aqui hoje, é Ele, irmão, é a graça de Deus que está nos movendo aqui hoje. Então falando assim: eu tenho um propósito maior, eu tenho um chamado para você, e é através de você. Glória a Deus, aleluia. Deixa a graça invadir, irmãos. Deixa a graça do Senhor nos mover. Vamos nos levantar com ânimo. Vamos nos continuar com vigor. Não é verdade? Continuar fortes. Vivendo a totalidade de Deus para nossas vidas, para esse ambiente, para nossas vidas. Nós vamos entrar aí a partir de amanhã, dia 9 de fevereiro, até o dia 27 de fevereiro, orando, buscando a face de Deus, nos envolvendo em oração, em jejum, e eu creio que Deus irá fazer, eu creio que Deus irá movimentar, porque quando a igreja se posiciona, meu irmão, Deus movimenta os céus. Nós iremos começar a semear agora, que eu creio que a partir, quando terminarmos dia 27 de fevereiro, dia 28 de fevereiro já haverá sinais. Quantos creem nisso, meu irmão? Porque nós estamos nos movendo pela graça de Deus, nós estamos nos movendo pelo poder de Deus em nossas vidas. Eu creio nisso, irmão. Quando terminarmos aqui, nós vamos terminar aqui na igreja, 9 horas da noite, quando nós dizemos amém, o telefone já vai começar a tocar. Deus já vai estar movendo. Dia 28, quando você levantar, no sábado, você já vai ver os sinais de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu estou crendo nisso, irmão. Quantos estão crendo nisso aqui? Amém, irmão? Quantos vão entrar nesse propósito e crendo que Deus irá mover? Amém, irmãos? É isso. Então a graça do Senhor, se nós temos andado muitas vezes por causa das adversidades da vida, da frustração, e entramos no lugar da desistência, o Senhor está entrando hoje.
Ele está nos movendo em nome de Jesus. Último ponto aqui. Ser movido pela graça é receber poder do céu para fluir no propósito de Deus. Atos capítulo 1, verso 8. É um texto muito conhecido. Ser movido pela graça de Deus é receber poder do céu para fluir nos propósitos de Deus. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ser movido pela graça, irmãos, é receber poder de Deus, é fluir no poder do Senhor. Os discípulos aqui em Atos, nós sabemos que essa palavra se cumpre em Atos 2, essa palavra se cumpre aqui em Atos 2, para legitimar aquilo que o Senhor tinha para fazer na vida dos discípulos. Então eu creio que esse ano de 2026, como nos outros anos que se passaram, o poder do Senhor irá fluir em nossas vidas. Seremos movidos pela graça de Deus, recebendo o poder do céu, recebendo a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para nós fluirmos dos dons que o Senhor tem para nossa vida. Por quê? Porque o Senhor quer fazer em nós e através de nós, irmãos. Quantas pessoas que você conhece que estão desanimadas, que não estão aqui essa noite? O poder do Senhor irá invadir as nossas vidas, que ao chegarmos nessas pessoas, elas serão tocadas pelo Espírito Santo de Deus, e irão voltar para viver a essência de Deus. Eu estou crendo nisso, irmãos. Eu creio, como eu creio, que essas pessoas, nesse mês de fevereiro ainda, elas estarão aqui. Quantos creem nisso? Porque, meu irmão, nós estamos sendo movidos pela graça de Deus. O poder do Senhor está invadindo o nosso coração, amém, igreja? Deixa o poder do Senhor invadir o teu coração, deixa o Espírito Santo mover você. Flua naquilo que o Senhor tem liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa. O Senhor aqui liberou uma palavra, e eu estou me apropriando dessa palavra. Vocês receberão poder, vocês receberão virtude, e essa virtude não ficará só em você, irá fluir através de você, que irá invadir famílias, que irá invadir territórios, que irá invadir aonde você colocar a planta dos pés, ali a presença do Senhor vai estar. Eu me lembro de uma história, irmãos, de um homem chamado Benihim. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse homem tem muitos livros. No livro dele, Bom Dia Espírito Santo, ele se converteu. Ele era de uma família bem católico, ortodoxo, grego. Ele se converteu ao cristianismo, ao evangelho. Só ele na sua família. Ele fez do quarto dele o lugar de conexão com Deus. Ele era proibido de ir à igreja, e ali ele fez daquele ambiente um lugar de conexão. Orava, buscava, vivenciava coisas tremendas dentro daquele quarto. Era uma intimidade profunda. O poder de Deus invadia aquele quarto de uma tal forma que ali tinha experiências, jovens. Que chegou um belo dia que era um negócio assim tão resistente na vida de Benihim, que quando ele ia comer, ele comia depois do pai, da mãe e dos seus irmãos. A comida dele era depois que eles almoçassem,
A comida dele estava separada na mesa e ninguém perto dele. Olha só. Colocava a comida na mesa assim, ó. Aí ele sabia o horário que ele tinha que descer para almoçar. Ele descia, a comida dele estava na mesa. E os pais e os irmãos estavam em outro lugar. Mas aquele homem, ele era movido pela graça de Deus. O poder de Deus invadiu a vida dele de uma tal forma que chegou um belo dia que a mãe dele foi entrar dentro do quarto dele para pegar a roupa dele para poder lavar. Só que nesse dia o Benihim estava em casa. Ela bateu na porta, ele abriu. Quando ele abriu, a mãe dele fez assim, ó. Quando ela entrou nos umbrais da porta, ela foi arremessada para trás. Aí ela falou: o que é isso? O que é isso que está com você? O que é isso que está no teu quarto? Aí Benihim, é a presença de Deus, é o poder de Deus. Ei, meu irmão, esse poder irá manifestar em nossas vidas. Quando você chegar na tua casa, ou em algum parente teu que não tem o Senhor Jesus, quando você tocar nele, ele vai sentir virtude de Deus. Quando você chegar perto dele ou dela, ele vai sentir a virtude de Deus, porque nós estamos sendo movidos pela graça de Deus aqui nessa noite, e o poder do Espírito Santo está invadindo nossos corações, o poder do Espírito Santo está invadindo as nossas vidas, igreja. Creio nisso. Eu quero vivenciar isso em minha vida, irmão. Quando começarmos a marchar aqui por essa rua, a IMEX marchando pela rua, e o poder de Deus entrando nas casas. E o poder de Deus vai agir sobre as casas, sobre as famílias. Então é isso, irmãos. O Senhor tem algo para fazer em nós e através de nós. Amém, igreja? Amém, igreja? O Senhor tem algo para fazer em nossas vidas. Nós estamos sendo movidos pela graça aqui hoje. Nós estamos sendo movidos pela presença de Deus. Quantos creem que a presença de Deus está aqui nesse território? Quantos creem que a presença do Senhor está aqui? Amém, irmãos? O Senhor irá fazer, o poder do Senhor irá nos alcançar, a presença do Senhor irá invadir o nosso coração. Quantos creem nisso aqui? Amém, irmãos? O Senhor, a graça do Senhor, o mover da graça está invadindo as nossas vidas. Que possamos estar posicionados nisso. O Senhor irá nos alcançar, o Senhor irá mover, o Senhor irá movimentar as nossas vidas. Nós estamos sendo movidos pela graça de Deus aqui hoje. Quantos creem nisso? Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, amém, irmãos? Deus, Ele pode fazer. Deus, Ele pode movimentar. Quantos aqui querem ser movidos pela graça de Deus, amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, e nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nós cremos que nada e nem ninguém irá impedir o mover da graça do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor é aquele, meu Pai, que está nos conduzindo a vivenciar a entrega do tudo essa noite. O Senhor é aquele que está entrando em nossos corações. O Senhor é aquele que está invadindo as nossas vidas. Aonde nós estamos desistidos, o Senhor está entrando, o Senhor está movimentando, o Senhor está agindo, o Senhor está fluindo, meu Deus. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está nos capacitando para viver o poder do Senhor em nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, movimenta os céus sobre nós. Trabalhe em nossas vidas.
movimenta o nosso coração, age em nosso ser, meu Pai. Amarra tudo aquilo, meu Pai, que tenta atrapalhar aquilo que o Senhor tem semeado em nossas vidas nessa noite. Em o nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, os teus anjos estão aqui, movimentando a nossa vida, agindo em nosso ser, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia, você pode levantar os céus e declarar isso? Aleluia. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos movido, Senhor. Obrigado por essa palavra hoje, por o Senhor estar trabalhando, por o Senhor estar movendo, por o Senhor estar agindo, por o Senhor estar nos fazendo fluir, por o Senhor estar nos fazendo vivenciar a sua glória, Pai. Pai, que o Senhor possa estar movimentando o nosso ser, agindo em nosso coração, agindo em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos mova, Senhor. Que o Senhor nos mova, Senhor. Que o Senhor nos mova e haja sobre nós. Eu creio, meu Pai, que Tu és poderoso. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor é aquele que tem guerreado as nossas guerras. O Senhor é aquele que tem invadido a nossa vida. O Senhor é aquele, meu Pai, que tem nos movido a cada dia, meu Deus. Por isso, nessa noite, nos mova, para que possamos viver a totalidade do Senhor em nossas vidas, Pai. Que possamos ouvir a sua voz, que possamos ouvir a tua voz e obedecer, ó Pai. Por isso, Pai, mova nossas vidas como igreja, mova nossas vidas, Pai, como igreja metodista aqui em Xerém. Mova, meu Pai, esse lugar com a tua bênção, mova esse lugar com a sua glória, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Tu és poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, amém, e graças. Você pode aplaudir o Senhor, amém, igreja? Quantos aqui estão sendo movidos pela graça de Deus? Aplauda Ele, aplauda, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim.